E vamos para mais uma aula dos nossos quadradinhos. E o quadradinho que eu vou ensinar a vocês hoje é esse quadradinho aqui, que eu utilizei na coleção Deserto. Para quem não conhece, a coleção Deserto são peças atemporais feitas com os quadradinhos, né? Eu utilizei os quadradinhos em todas as peças. Aqui na Mini Bag Saara, eu utilizei ele de forma ampliada, mas a lógica da execução dele é a mesma. Aqui no porta-celular, eu usei ele em apenas 2 cores. No bucket hatch, eu usei uma sequência de 3 quadradinhos, né, de 3 combinações diferentes. E aqui na bolsa Marrakech, que também eu utilizei para fazer esse acabamento final aqui com os quadradinhos. Então, vamos lá para a nossa aula. Se vocês quiserem também aprender a fazer as peças da coleção Deserto, eu vou deixar o link dos PDFs aqui na descrição desse vídeo. Bom, para esse trabalho, eu utilizei o barbante de número 4. E aqui, deixa eu tirar da mesa, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Aqui com o barbante 4, eu iniciei com o fio verde militar. E eu quero mostrar a vocês como que é o PDF. Então, o objetivo dessa aula é mostrar a vocês um trecho do PDF onde tem a explicação de como executar o quadradinho e eu vou seguindo passo a passo mostrando a vocês como que como que é a explicação do PDF para vocês seguirem e fazerem, certo? Bom, aqui fala que comece fazendo um anel mágico com a cor verde militar e agulha de crochê 4 milímetros. E na carreira 1, vocês podem observar que fala assim, vou começar com o anel mágico, né? Então aqui eu fiz o anel mágico e aí pede para fazer uma correntinha de segurança e em seguida fazer dentro do anel 12 pontos baixos. E aí a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Então aqui eu vou fazer os 12 pontos baixos dentro do anel e vou seguindo o PDF. Vou ver quantos eu já tenho aqui. Eu gosto de conferir os pontos pelo topo dele, porque no topo ele me dá essa visão aqui dessas 2 alcinhas aqui. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dar uma ajustada aqui no anel para terminar. 11, 12. Aí sim, agora eu ajusto o anel todo e vou arrematar aqui vou finalizar a carreira, né? Com um ponto baixíssimo, mas conforme vocês veem aí no PDF, eu continuo com essa mesma cor. E eu só finalizo então com um ponto baixíssimo. E na carreira 2 vem dizendo para eu subir 3 correntinhas que vale como um ponto alto. Em seguida, eu faço um ponto alto nesse mesmo espaço, ou seja, nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, ficando então com 2 pontos altos. Em seguida, no próximo ponto, um ponto alto. E no ponto seguinte, 2 pontos altos. Mesmo espaço, né? No mesmo ponto de base. E uma correntinha. E aí fala de uma repetição, ou seja, eu vou repetir essa sequência por toda a volta. E que sequência é essa? No próximo ponto, 2 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. E uma correntinha. Então, essa é a sequência que eu vou fazer. Eu vou fazer esse bloco e deixar uma correntinha de separação. Então, vamos para o próximo bloco aqui. Vou fazer os 2 pontos altos.
no próximo um ponto alto, no próximo 2 pontos altos, e uma correntinha. O próximo bloco, 2 pontos altos, no próximo um ponto alto, e no próximo, que é o último, 2 pontos altos e mais uma correntinha. E aí fala para eu finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, olha, onde eu fiz as 3 correntinhas iniciais, simulando um ponto alto, eu vou na última correntinha, então, busco aqui 2 alcinhas dela e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso fazer uma correntinha para eu finalizar cortando o fio e puxando ele por dentro dessa correntinha para poder arrematar. Nós já fizemos aqui o formato do quadradinho. E na carreira seguinte eu já vou mudar a cor e nós vamos trabalhar nas quinas, vamos iniciar trabalhando nas quinas. Então, na carreira 3, fala que com a cor bege, eu prendo o fio em qualquer espaço desse de uma correntinha. E aqui eu vou trabalhar um leque, né? Que nas quinas a gente sempre trabalha um leque. Então, eu venho aqui com a cor bege e vou prender o meu fio. Como eu sei que o leque vai começar, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, eu começo aqui com o meu nó corrediço e eu tenho 2 maneiras de iniciar um trabalho fazendo ponto alto. Ou eu venho aqui e busco o fio, busco aqui o nó corrediço e faço 3 correntinhas, ou eu posso simular o meu ponto alto de outra forma. Ao invés de eu buscar o meu nó corrediço, eu já venho com esse nó corrediço na agulha, entro aqui no espaço, busco meu fio e faço um ponto baixo e faço mais 2 correntinhas. Assim eu simulo o meu ponto alto de maneira mais o visual, né? Mais semelhante a um ponto alto mesmo. Bom, aí fala que eu tenho que fazer um ponto alto, né? Eu já fiz, mais 2 correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo espaço. E aqui eu já começo a arrematar o fio, ó, esconder esse fio aqui, tá? Fala para eu fazer, vai seguir fazendo ponto alto nos próximos 5 pontos. Então, nesses pontos de base aqui, eu sigo fazendo pontos altos. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto, ó, já escondendo o fio, faço um ponto alto e nos pontos seguintes a mesma coisa. Então, eu vou fazendo pontos altos nos próximos 5 pontos. E aqui fala para eu repetir essa sequência por toda a volta, ou seja, no espaço de uma correntinha eu vou fazer esse leque de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, e vou fazer os pontos altos em cima do bloco da carreira de baixo. Então aqui, ó, onde eu tenho esse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E aqui eu já posso começar a esconder o outro fio e esse aqui que eu já escondi, eu já posso cortar. E agora eu escondo esse daqui. Bom, já fiz o leque aqui na quina, né? Nesse espaço de uma correntinha, eu já fiz o meu leque de um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo pontos altos nos próximos 5 pontos, da mesma forma que falou, né? Do mesmo jeitinho aí que falou no PDF para fazer.
Então, eu vou seguindo aqui, prestando atenção nos pontos, né, para não errar. Tendo cuidado de passar por cada ponto. E vou repetir esse processo, né? Vou repetir aqui até o final. Então, aqui na quina, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base. Prontinho, finalizei aqui então. Já cheguei no meu início, onde eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Aí eu venho aqui então nessa segunda correntinha que eu fiz, finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso fazer a minha correntinha para cortar o fio, puxar por essa correntinha e deixar aí o meu fio arrematado. Vou dar uma ajustada aqui nesse anel mágico inicial, para já ficar com o formato certinho, arrumando, ajeitando ele aqui, ó. Tá finalizado, então, a terceira carreira. Agora, no PDF, fala da carreira 4, para a gente fazer da seguinte forma. Prenda o fio, então agora eu venho com o verde musgo. Prenda o fio em qualquer espaço de duas correntinhas e faça 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, nessa carreira aqui, as minhas quinas, que são esses espaços de 2 correntinhas, em todas elas eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aí depois vai dizendo para me fazer 3 pontos altos nos próximos 3 pontos. Então, vamos lá. Vamos simular aqui, então, vou fazer o nó corrediço, né? Vou simular aqui o primeiro ponto alto, entrar aqui nesse espaço. Vou simular com um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, fala para me fazer 2 pontos altos, tá aí os 2 pontos altos. Já vou começar a esconder o fio aqui. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E aqui eu já estou escondendo o meu fio, tá? Pede para fazer pontos altos nos próximos 3 pontos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro, faço aqui o ponto alto, no segundo e no terceiro. E aí fala para me fazer um frente ponto alto duplo alongado. Então, como que é esse ponto, frente ponto alto duplo alongado? Quando tem esse F na frente do ponto, significa que o ponto é em relevo pela frente, certo? Que a gente pega o ponto em relevo pela frente. Aqui está falando que é um ponto alto duplo, então eu tenho que laçar 2 vezes na agulha. E fala para mim envolver o ponto da segunda carreira. Então, se eu estou o próximo ponto seria esse aqui, que eu iria fazer, mas ao invés de eu fazer esse, eu vou enlaçar o ponto da segunda carreira, que está bem embaixo dele, ó. Então, ao invés de eu fazer o meu ponto aqui, eu vou fazer aqui, pegando o ponto pela frente, enlaçando o ponto aqui pela frente, ó. Eu pego a minha agulha, certo? E vou fazer o ponto pela frente desse ponto. Então, eu laço, busco o fio, e aí o ponto alto duplo, normal, a gente pegaria aqui, laçaria e tiraria 2 alcinhas, né? Aqui eu vou laçar e vou tirar apenas uma. Agora sim, eu laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço e finalizo o meu ponto.
Então, esse ponto aqui eu não vou fazer, porque eu já fiz ele lá embaixo. E agora eu tenho mais 3 pontos para fazer, que faço no que aqui fala para fazer ponto alto. Então, eu sigo aqui a minha carreira e faço mais 3 pontos altos nos próximos 3 pontos. Pronto, finalizei então essa outra lateral. E esse frente ponto alto duplo alongado, eu faço ele alongado, né, que quase fica na mesma altura de um ponto alto triplo, né, para poder não repuxar o meu trabalho. Porque se eu fizer um ponto, só o ponto alto duplo, ele não ia me dar essa altura aqui. Tá vendo? Aqui eu já tenho a altura necessária para seguir a carreira aqui que eu estou fazendo, certo? Bom, agora aqui no próximo espaço, que eu já vou arrematando esse outro fio aqui, escondendo, eu estou no espaço de 2 correntinhas, que é a minha quina, e na quina eu vou repetir a mesma sequência, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, ponto alto nos próximos 3 pontos. Então, ó, cuida para não esquecer esse primeiro ponto aqui, que não é aqui, tá? É aqui. Então, ponto alto nos próximos 3 pontos, que aqui agora eu já comecei a repetir a sequência. E frente ponto alto duplo no ponto, né? Envolvendo o ponto da segunda carreira, correspondente aqui no mesmo espaço. Então, eu venho aqui, ó, tiro, laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas e laço, tiro duas, finalizando aí o meu ponto. E ponto alto nos próximos 3 pontos. Então, estou repetindo aqui a sequência desse padrão. Aqui eu cheguei no espaço de 2 correntinhas, que é a quina. Aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vou seguindo dessa forma. Nos próximos 3 pontos, ponto alto. No ponto seguinte, frente, ponto alto duplo alongado, envolvendo aqui o ponto da carreira lá de baixo. E 3 pontos altos. Os pontos seguintes. A última quina, da mesma forma, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aqui, ponto alto nos próximos 3 pontos. Frente, ponto alto duplo alongado. Laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas e laço e finalizo o ponto. Mais pontos altos nos próximos 3 pontos aqui, já finalizando a carreira. Aqui eu vou finalizar também com ponto baixíssimo. Então, aqui nessa simulação que eu fiz de um ponto baixo e 2 correntinhas, eu vou nessa segunda correntinha aqui, finalizo com um ponto baixo, faço aí a minha correntinha para poder cortar o fio e já puxar para arrematar. Aqui eu já posso cortar os fios que eu passei escondendo, né?
Aqui agora eu só estou com o fio inicial que eu arremato no final, tá? E aqui com esse fio que terminou aqui. Pronto. Finalizamos então a quarta carreira. E na quinta carreira fala para eu iniciar com a cor castanha, prender o fio em qualquer espaço aí de 2 correntinhas, que é as quinas, né, do trabalho. E aqui eu vou fazer esse leque de 1 ponto baixo, 2 correntinhas e 1 ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos nos próximos 11 pontos aqui da lateral. Então, aqui já fala que eu vou fazer essa repetição, então, tranquilo. Vou iniciar aqui, ó, fazendo nó corrediço. Então, aqui eu faço 1 ponto baixo, 2 correntinhas, e aí eu já vou aqui escondendo o fio, e mais 1 ponto baixo, finalizo aqui a quina. Venho aqui, então, em cada ponto de base aqui, nos próximos 11 pontos, que é aqui da lateral do meu quadradinho, vai ser toda feita em pontos baixos. Opa, o fio embolou aqui. Pronto, vou fazendo aqui, então, 1 ponto baixo em cada pontinho desse de base. Quando eu chegar na próxima quina, eu vou fazer essa mesma sequência daqui, inicial, de 1 ponto baixo, 2 correntinhas e 1 ponto baixo, e vou seguir por toda a volta. E aí eu venho para finalizar com vocês. Estou chegando aqui no final, vou fazer aqui os 2 pontos baixos, os últimos 2 pontos baixos, e aqui para eu poder arrematar, né, esse final, quando eu terminei aqui de fazer esse último ponto baixo, eu vou cortar o fio, vou puxar ele, e agora eu vou arrematar com agulha de tapeçaria. Eu vou colocar aqui o fio na agulha. Vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto baixo inicial que eu fiz e a correntinha. Eu vou pegar as 2 alças da correntinha e entrar aqui com a agulha de trás para frente, ó, trazendo para frente, pegando as 2 alcinhas. Então, eu venho aqui, trago o meu fio e aí eu vou estar simulando esse ponto baixo daqui, ó. Eu vou como se eu estivesse fazendo um outro ponto por cima dele. Aí eu venho, entro aqui aonde eu saí, pego a alcinha do ponto e pego aqui esse ponto baixo aqui inicial, entro nas 2 alcinhas dele, levando a minha agulha lá para trás. Levo a agulha para trás, já buscando aqui o fio, e aí aqui eu fiz exatamente como ficaria o topo se não tivesse a emenda. Então, essa daqui é a junção que a gente faz, é a emenda invisível, né? Que ela simula os pontos aqui por cima. E isso tem que ser feito porque se a gente vai trabalhar emendando os quadradinhos, então é necessário que a gente tenha no topo os quadradinhos, os pontos todos formados certinho. Agora aqui é só arrematar esse fio, né? Esse fio aqui que eu conduzi ele escondendo, eu já corto. Arremato agora o fio inicial, né? Vejo se precisa ajustar mais aqui o anel mágico. Se não precisar, é só arrematar. E arremato esse fio aqui que eu finalizei a carreira. Tá pronto o nosso quadradinho, seguindo aí o nosso PDF. E vocês já sabem, se quiserem aprender, né, a fazer essas peças da coleção Deserto que eu mostrei para vocês, eu vou deixar o link dos PDFs na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula.